Olá, meninas e meninos, como vocês estão se sentindo hoje? Sejam bem-vindos a este canal, o Linguística Descomplicada. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal e acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Nós estamos entrando numa nova fase no nosso canal. Agora nós vamos começar a falar sobre pontos específicos da linguística. E o primeiro ponto sobre o qual nós vamos começar a falar é a fonética. Você gosta de fonética? Escreve para mim nos comentários o que você acha a respeito desse ponto específico da linguística. Primeiro a gente vai falar de fonética, depois a gente vai falar de fonologia, tá? Então, nessa parte inicial da fonética, a gente vai estudar um pouco da história, o advento da fonética. Então, eu vou trazer para você algumas nuances a respeito da história da fonética. Depois, a gente vai falar um pouco sobre a fonética articulatória. E aí, na sequência, nós vamos falar sobre fonologia, tá? Sempre dentro dessa perspectiva descomplicada, sem ser simplista. Então, como você sabe, eu gosto de apresentar exemplos e vou tentar seguir à risca essa metodologia que eu sempre utilizo aqui. Porém, os exemplos sem a necessidade de mostrar imagens, tá? Para que você possa ouvir os vídeos sem a necessidade de ter que assisti-los, como se fosse um podcast. Então você pode ouvir enquanto faz outras tarefas, tá? Sem necessidade de ter que ficar vendo a tela do computador ou a tela do celular, de modo que você tem mais autonomia para ouvir o vídeo enquanto faz alguma outra coisa, tá? Então, a gente vai começar com a fonética, ok? E aí, para falar sobre fonética, a primeira pergunta a fazer é: o que é a voz? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar de onde vem a voz, como a voz é produzida, quais são os mecanismos que são utilizados para a produção da voz? O que é a voz, né? E aí é a pergunta que vem junto, que eu já mencionei aqui no início. Como que essa voz é produzida, né? Quais são os mecanismos que são colocados em uso durante a produção da nossa voz? E quando você vai responder a esta pergunta, o que é a voz, como a voz é produzida, quais são os mecanismos que a gente utiliza para a produção da voz ou durante a produção da voz, você já consegue entender melhor o que vem a ser a fonética e o que vem a ser o estudo da fonética, porque está tudo associado ao estudo da voz, ao que é a voz, a como que a voz é produzida, quais são os mecanismos que são colocados em evidência durante a produção da voz. Então, vem uma outra pergunta: o que é fonética? Você já deve ter ouvido falar sobre fonética, né? Se você é estudante de letras ou se você já leu alguma coisa sobre linguística, com certeza você já viu, ou já ouviu, ou já leu alguma coisa a respeito de fonética. Então, nessa parte inicial, o que eu vou fazer é trazer algumas considerações sobre a história da fonética, sem aprofundamento, porque o viés aqui é mais introdutório, até porque eu não tenho muito tempo, né, para aprofundamentos, e não é esse o objetivo do projeto de extensão. Mas para você entender um pouco de onde que surgiu o interesse do homem pela voz, né, e pela fala. E então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. De início, o que eu quero dizer para você é que se a gente recorrer ao curso de Linguística Geral, o livro cuja autoria é atribuída ao Saussure, mas na verdade não é autoria dele, a gente vai encontrar um apêndice em que aparecem considerações atribuídas ao mestre, né, a respeito de fonologia. Então aqui no apêndice vai aparecer princípios de fonologia e aqui as espécies fonológicas. Daí vem a definição de fonema, dentre mais algumas outras questões atribuídas ao Saussure a respeito de fonologia e a respeito de fonema. É curioso a gente observar que ao longo desse apêndice e depois na sequência do livro, você vem passando pelas páginas e você vai chegar no capítulo 2, em que você vai ter o fonema
na cadeia falada, e aí o Saussure vai trazer algumas colocações a respeito do fonema. Essas colocações que ele traz aqui nesse capítulo e aquelas que aparecem naquele apêndice são associadas ao fonema. Inclusive lá naquele apêndice aparecem, se você for ler lá no apêndice que tem aqui no livro, você vai ver que o que tem lá que está associado à fonologia, muita coisa que está associada à fonologia, na verdade, a gente pode conectar à fonética, tá? E não à fonologia. O que isso quer dizer? Quer dizer que, primeiro, que quando a gente estuda o estruturalismo, a gente percebe que a fala não foi interesse do Saussure. Você deve se lembrar, lá quando a gente viu o estruturalismo, lá atrás, quando eu falei das dicotomias, eu disse para você que na dicotomia língua e fala, a língua foi a prioridade do Saussure. Então, a gente entende que ele não gastaria muito gás tecendo comentários sobre a fala no livro. E segundo, que a fonética não foi um objeto de foco neste momento, na constituição da linguística. Posteriormente, é que isso veio a ser desenvolvido, né, pelos contemporâneos do Saussure. Então, a gente percebe que, de início, na constituição da linguística enquanto ciência, a fonética não participou. A fonologia já aparece no livro, mas a fonética veio surgindo depois, com o passar dos tempos, né? Então, o que é a fonética? Vamos começar pelo conceito, né? O que é a fonética? Trabalha com os sons propriamente ditos, com sua produção, percepção e com os aspectos físicos envolvidos em sua produção. A fonética, o estudo da fonética, ele pode ser dividido em algumas correntes, digamos assim, tá? Em algumas linhas. Eu posso estudar a fonética do ponto de vista da produção, eu posso estudar a fonética do ponto de vista da recepção. Então, quando fala aqui com a sua produção, percepção, com os aspectos físicos, você pode observar, então, que haveria 3 possibilidades de estudo da fonética, né? Do ponto de vista de quem produz, do ponto de vista de quem recebe e do ponto de vista do meio ambiente, digamos assim. E uma forma da gente abordar os estudos de fonética, atual inclusive, é associado aos mecanismos que a fonética tem, que a fonética utiliza para colaborar com outras áreas. Então, por exemplo, principalmente hoje em dia, em que está muito na moda a gravação de áudios pelo WhatsApp ou por outras ferramentas, pelas redes sociais, já é possível você gravar áudios pelo Instagram, por exemplo. Então, isso pode ser muito utilizado pela fonética para poder, em algum caso, comprovar a autoria, comprovar alguma coisa associada à fala ou à voz de alguma pessoa. Na época do governo do Fernando Collor de Mello, que talvez alguns de vocês nem tinham nascido, porque isso já faz um tempinho, mas se você for estudar a história não só do governo Fernando Collor de Mello, mas do que veio após, e você for ver o que aconteceu com um dos personagens envolvidos em toda a problemática do governo, o Paulo César Farias, você vai ver que ele foi morto e até hoje paira um suspense se ele foi assassinado e depois a namorada dele cometeu suicídio ou se os dois foram assassinados por um terceiro. Até hoje paira uma dúvida a respeito disso. E na época a tecnologia não era tão evoluída quanto hoje, já havia telefone celular, mas não tão desenvolvido quanto hoje, né? E uma das linhas de investigação que surgiu naquela época foi com relação a uma gravação de áudio que a então namorada do Paulo César Farias, chamada Susana Marcolino, ela ligou para um dentista que parece que ela tinha algum tipo de convivência com esse dentista e ela fez uma ligação para esse dentista, ele não atendeu porque provavelmente estava ocupado
e ela deixou gravado um áudio. Na época já era possível não enviar áudios como é hoje, né? Mas gravar ligações. Você ligava para a pessoa, se ela não atendesse, você deixava gravado na secretária eletrônica. Ela deixou gravada uma mensagem na secretária eletrônica desse dentista. Logo depois veio à tona a história do crime, do assassinato, do suicídio, enfim. E aí essa gravação que ficou na secretária eletrônica desse dentista foi para os autos e essa gravação foi para o Instituto de Fonética da Unicamp e foi feita então a reprodução dessa gravação e um estudo dessa gravação para poder se estabelecer algo a respeito da voz da Susana Marcolino. E através dessa gravação de áudio foram definidos alguns aspectos emocionais, inclusive, do estado emocional da Susana Marcolino. Então, do tipo nervosismo, ansiedade, alteração do aspecto emocional. Isso por quê? Porque é possível, pela voz, você conseguir definir algumas caracterizações desse aspecto, né? Se a pessoa está nervosa, se ela está ansiosa, se ela está irritada, se ela está com pressa, dentre outras questões que você consegue perceber pela voz. Então, esse tipo de caracterização da voz pode ser manifestado pelos estudos da fonética. Por quê? Porque a fonética estuda a voz, estuda a fala, e a fala está associada à voz. Então, a fonética pode trabalhar junto com a justiça, junto com o direito, para poder estabelecer alguma coisa vinculada à voz. E como hoje em dia é muito comum gravações de áudio, então é possível que um laboratório de fonética faça algum tipo de estudo de uma gravação de áudio deixada no WhatsApp, por exemplo, para poder encaminhar para a justiça para que seja definido algo associado ao estado emocional daquela pessoa, enfim, e de alguma forma isso pode colaborar com os autos para corroborar uma tese X ou Y associada a um processo jurídico. Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que a fonética, ela é integrante dos estudos da linguística, mas ela pode trazer colaborações para outras áreas, como esse exemplo que eu estou dando para você, da área jurídica. E, de início, o que você deve entender? Que a fonética está associada ao estudo da voz e está associada ao estudo da fala. E esse conceito inicial, ele é muito pertinente para que você entenda lá na frente a diferença entre fonética e fonologia. Mas eu já posso dizer para você de início, para você ir fortalecendo aí o seu portfólio de informações sobre a diferença entre fonética e fonologia. A fonética é o estudo da fala e a fonologia é o estudo da língua. Isso parece não fazer muita diferença, mas faz muita diferença. O estudo da fala e o estudo da língua é muito diferente. A gente pode pôr mais ingredientes nisso e dizer assim: a fonética é o estudo do som da fala e a fonologia é o estudo do som da língua. Então, parece que não é muito diferente, mas é muito diferente e você vai entendendo gradativamente, tá? Porque a gente está só começando, tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu quero que você fique nesse vídeo inicial com essa historinha aí do Paulo César Farias, da Susana Marcolino, essa gravação de áudio e tudo isso que eu falei sobre a possibilidade de uma gravação de áudio ser levada para um laboratório de fonética e a partir disso ser estabelecida alguma coisa sobre essa gravação que pode ser levado para a justiça e pode ajudar no fortalecimento ou no questionamento de uma tese X, Y ou Z. Isso para você perceber que a linguística e a fonética são importantes não só para nós que estudamos a linguagem, mas para outras áreas, como por exemplo a área jurídica, né? Então nós estamos só começando, tá? Vai acontecer tanta coisa ainda, nossa, você não tem noção do quanto de coisa que eu tenho para falar sobre fonética e depois sobre fonologia, tá? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, comente e compartilhe e siga comigo nessa viagem que nós vamos fazer sobre o estudo do som
da fala e depois o estudo do som da língua, porque tem muita coisa pra gente falar, tá? Vai guardando aí as suas questões, as suas dúvidas e as suas inquietações sobre fonética e fonologia pra gente ir conversando juntos ao longo desses vídeos, tá? Fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor e lembre-se, nada é fixo ou permanente. Saúde e paz para você e até o próximo vídeo.